O mundo nunca foi tão barulhento quanto é agora. Notificações que chegam sem parar em cada dispositivo que você possui. Opiniões que chegam de todos os lados sem serem pedidas e muitas vezes sem serem necessárias. Ruído constante que ocupa cada espaço vazio da mente antes que você perceba o que está acontecendo e antes que você tenha a chance de fazer qualquer coisa a respeito. E no meio de todo esse barulho ensurdecedor e constante, existe uma sabedoria antiga que os estoicos praticavam com uma disciplina que seus contemporâneos achavam estranha e que hoje, 2000 anos depois, parece mais necessária e mais urgente do que em qualquer outro momento da história humana. O silêncio não é ausência. Isso é o primeiro e mais importante equívoco que a maioria das pessoas tem sobre o que os estoicos ensinavam. Silêncio é presença. É a forma mais densa de comunicação que existe quando praticado com intenção. É o estado interno, a partir do qual toda a clareza real emerge quando você aprende a habitar esse estado de forma genuína e consistente. E, segundo os estoicos, é uma das ferramentas mais poderosas que existem para atrair o que você genuinamente deseja na vida. Não porque existe alguma lei mística e inexplicável sobre silêncio e manifestação, mas porque o silêncio muda fundamentalmente quem você é no nível mais profundo, como você pensa quando ninguém está observando, e o que você projeta para o mundo ao seu redor, de formas que as pessoas percebem mesmo sem saber nomear o que estão percebendo. Marco Aurélio escreveu algo em suas meditações que parece simples na superfície, mas que contém uma profundidade que leva anos de prática para ser completamente compreendida e assimilada. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Mas havia uma prática específica que ele usava consistentemente para acessar esse poder, que raramente é discutida quando se fala do seu legado filosófico e que estava no coração de toda a sua eficácia como líder e como pensador. O silêncio deliberado e protegido, antes de qualquer decisão que teria consequências duradouras para o império. Antes de qualquer palavra que moldaria o curso de guerras e de tratados. Antes de qualquer ação que afetaria a vida de milhões de pessoas. Silêncio primeiro. Clareza profunda depois. Ação precisa a partir dessa clareza. Sempre nessa ordem. Sêneca foi mais direto e mais específico sobre o que o silêncio fazia por ele na prática cotidiana. Retire-se para dentro de si mesmo tanto quanto puder. Misture-se com aqueles que vão te tornar melhor. Receba aqueles que você pode tornar melhores. E faça isso em silêncio. Ele não estava descrevendo isolamento social ou uma forma de indiferença contemplativa ao mundo real. Estava descrevendo uma forma específica de operar no mundo que preservava a clareza interna necessária para agir de forma verdadeiramente eficaz e para atrair o que era genuinamente alinhado com quem ele havia decidido ser em seus momentos de maior honestidade consigo mesmo. Epicteto ensinava seus alunos com uma consistência e uma paciência que às vezes os incomodava pela repetição. Temos 2 ouvidos e uma boca por uma razão. Mas ele ia muito além do conselho óbvio sobre ouvir mais e falar menos. Ele descrevia com precisão como o silêncio estratégico criava uma qualidade de presença e de percepção que o barulho constante tornava simplesmente impossível de alcançar. E como essa qualidade de presença era precisamente o que separava quem recebia o que buscava de quem continuava buscando sem alcançar, independente de quanto esforço colocava. Pensa concretamente na diferença entre 2 pessoas numa negociação importante para ambas. A primeira fala constantemente, preenchendo cada silêncio com mais palavras, mais explicações, mais justificativas, ansiosamente tentando convencer, demonstrar valor e fechar o acordo o mais rápido possível.
A segunda ouve profundamente, faz perguntas precisas no momento exato certo e deixa o silêncio trabalhar onde ele trabalha com mais eficácia do que qualquer argumento. Qual das duas tem mais poder real naquela sala? Qual das duas atrai o resultado que busca com mais consistência ao longo do tempo? A resposta é sempre a mesma para quem observou negociações com atenção suficiente. E os estoicos sabiam porque há 2000 anos, a partir de observação direta e de prática consistente. Hoje você vai aprender as 10 leis estoicas do silêncio que fazem tudo o que você genuinamente deseja chegar até você, com uma naturalidade que parece inexplicável para quem ainda não entende o poder real do que acontece quando você para de fazer barulho e começa a ser a presença que atrai o que é genuinamente seu. Antes de mergulhar nessa sabedoria, preciso que você faça algo agora. Curte esse vídeo, isso me diz que você está pronto para descobrir o poder do silêncio. Escreve nos comentários: no meu silêncio está o meu poder. Tudo que é meu vem até mim. Compartilha com alguém que fala demais e recebe de menos. Se inscreve no canal e fica até o final, porque a 10ª lei é a mais surpreendente e a que mais vai mudar a forma como você se relaciona com o silêncio e com o que ele pode fazer pela sua vida. Número 1. A lei do silêncio que revela. Sêneca escreveu algo que poucos entendem completamente na primeira vez que leem. O primeiro passo para a sabedoria é o silêncio. O segundo é ouvir. Ele não estava descrevendo uma sequência de técnicas de aprendizado ou de desenvolvimento pessoal. Estava descrevendo uma lei fundamental sobre como a clareza real emerge na mente humana. E por que a maioria das pessoas nunca acessa o nível mais profundo do que já sabe, do que já percebeu e do que já está disponível dentro delas. Simplesmente porque o barulho nunca para o suficiente para que esse nível mais profundo possa se manifestar. A mente humana é extraordinariamente capaz em profundidade. Tem acesso a uma quantidade de informação, de padrões reconhecidos e de insights acumulados que a maioria das pessoas nunca usa de forma plena, porque o barulho constante nunca permite que esses recursos venham à superfície de forma que possam ser percebidos e utilizados. Quando você está constantemente consumindo estímulos externos, produzindo palavras desnecessárias, reagindo a notificações e gerenciando o fluxo interminável de informações do mundo moderno, sua mente simplesmente não tem espaço para fazer as conexões mais profundas e mais valiosas que criam os insights, que mudam perspectivas e que resolvem os problemas que o esforço consciente direto não consegue resolver. Pensa no que acontece quando você está num chuveiro longo, sem pressa, numa caminhada tranquila, sem fone de ouvido, ou nos primeiros minutos tranquilos antes de dormir, quando o dia finalmente acabou. Esses momentos de silêncio relativo são frequentemente quando as melhores ideias aparecem sem esforço, quando soluções para problemas que resistiram a horas de esforço consciente direto simplesmente emergem com uma clareza que surpreende. Quando a clareza sobre decisões difíceis aparece sem que você tenha feito nenhum esforço direto para encontrá-la. Isso não é coincidência agradável. É o que acontece quando você finalmente para de injetar estímulos externos em ritmo acelerado e deixa a mente fazer o trabalho mais profundo e mais valioso que ela faz silenciosamente quando tem espaço real para isso. Marco Aurélio protegia esse espaço de silêncio com uma seriedade e uma consistência que seus conselheiros e seus contemporâneos às vezes achavam frustrante e incompreensível. Antes de qualquer decisão de consequências duradouras para o império, ele criava silêncio deliberado.
não para parecer contemplativo ou sábio diante de outros, para acessar genuinamente a clareza que o barulho escondia e que nenhuma quantidade de informação adicional poderia substituir. E as decisões que tomava a partir desse silêncio eram consistentemente melhores, mais sustentáveis e mais alinhadas com os valores que havia decidido defender do que as que teria tomado sob pressão e no meio do ruído das situações de crise. O silêncio revela o que o barulho esconde. E o que ele revela é quase sempre mais valioso e mais preciso do que qualquer informação externa que o barulho traz até você. A prática começa com um compromisso simples de descrever, mas genuinamente exigente de manter na consistência. Todo dia, antes de abrir qualquer tela, antes de verificar qualquer notificação, antes de colocar qualquer música ou podcast, você passa pelo menos 10 minutos em silêncio completo. Apenas você e sua própria mente, sem agenda e sem objetivo específico, além de criar o espaço. O que emerge nesses 10 minutos vai surpreender você desde o primeiro dia que você realmente o praticar. Escreva nos comentários: no meu silêncio está o meu poder. Tudo que é meu vem até mim. Número 2. A lei do silêncio que ouve além das palavras. Epicteto dizia com uma consistência que seus alunos memorizavam porque era repetida com tanta frequência: a maioria das pessoas ouve para responder, não para compreender. E essa diferença, aparentemente pequena e quase trivial na descrição, é enorme e consequente nas implicações para o que você atrai e para o que você perde sem perceber ao longo do tempo. Quando você ouve para responder, sua mente está parcialmente ocupada, formulando o que vai dizer enquanto a outra pessoa ainda está falando e ainda não terminou de expressar o que quer dizer. Você capta as informações superficiais suficientes para construir uma resposta que pareça relevante, mas perde as camadas mais profundas e mais informativas do que está sendo comunicado na conversa. O que a pessoa realmente quer dizer além das palavras que está escolhendo. O que ela realmente precisa, mas não está dizendo diretamente porque talvez nem ela mesma saiba articular claramente. As oportunidades escondidas nas palavras que ela está usando e nas que está evitando usar. Os medos implícitos por trás dos pedidos explícitos. As necessidades reais que estão sendo expressas de forma indireta, porque expressá-las diretamente parece arriscado ou vulnerável. Tudo isso passa invisível para quem está ouvindo, principalmente para responder, em vez de para compreender de verdade. Quando você ouve para compreender, com o silêncio interno necessário para realmente processar em profundidade o que está sendo dito e o que está por trás do que está sendo dito, você acessa um nível de informação que a maioria das pessoas nunca alcança em suas interações cotidianas. E essa informação mais profunda é o que permite criar valor real e genuíno para as pessoas com quem você interage. Identificar oportunidades que outros perderam completamente, construir conexões que vão muito além da superfície agradável e tomar decisões que levam em conta o que realmente está em jogo, em vez de apenas o que foi explicitamente dito na superfície da conversa. Sêneca descrevia essa qualidade de escuta profunda como uma das formas mais poderosas e mais raras de inteligência prática que existia. Ele observava que os conselheiros mais valiosos que havia encontrado e trabalhado ao longo de toda a sua vida não eram os que falavam com mais eloquência ou que tinham as análises mais sofisticadas e mais detalhadas. Eram consistentemente os que ouviam com mais profundidade genuína e que, por causa dessa escuta profunda e silenciosa, viam o que outros não viam e diziam o que precisava ser dito no momento exato certo, com uma precisão que parecia quase sobrenatural para quem não entendia de onde vinha essa capacidade. O silêncio que ouve além das palavras não é passividade contemplativa. É a forma mais ativa
e mais consequente de inteligência que existe quando aplicada às relações humanas. E quem a desenvolve com consistência atrai oportunidades, confiança profunda e colaborações que quem está constantemente falando nunca consegue ver porque está ocupado demais, produzindo barulho para perceber o que está disponível ao redor. Número 3. A lei do silêncio sobre suas conquistas. Marco Aurélio nunca publicou suas meditações em vida. Nunca anunciou suas reflexões filosóficas como forma de construir uma imagem pública de sabedoria. Nunca usou sua profundidade intelectual genuína como ferramenta de marketing pessoal. Escrevia em silêncio total para si mesmo, sem nenhuma intenção de que qualquer outro ser humano jamais lesse aquelas palavras. E paradoxalmente e inevitavelmente, esse texto que nunca foi escrito para ser visto por outros se tornou um dos livros mais lidos, mais estudados e mais influentes de toda a história da filosofia humana em qualquer cultura ou tradição. Há uma lei profunda e verificável sobre conquistas e silêncio que os estoicos entendiam de forma prática e que a psicologia comportamental moderna confirmou com dados de pesquisa. Quando você anuncia uma conquista antes que ela esteja completa, ou quando anuncia seus planos ambiciosos antes de executá-los de forma que crie resultados reais, você recebe uma dose de validação e reconhecimento social que o cérebro processa como parte da recompensa pela conquista em si. E essa recompensa antecipada pelo anúncio reduz mensuravelmente a motivação interna para completar o trabalho real que a conquista exige. Mas o custo vai além da psicologia da motivação e da disciplina. Quando você mantém silêncio sobre o que está construindo enquanto está no processo de construção, você preserva uma energia de foco e de concentração que o anúncio inevitavelmente dispersa em múltiplas direções. Cada conversa sobre o que você vai fazer consome energia que poderia estar sendo direcionada para fazer de fato. Cada explicação dos seus planos para pessoas que não precisam saber é uma dispersão de clareza e de energia que você precisará exatamente quando os obstáculos inevitáveis aparecerem no caminho da construção. Sêneca observava com uma ironia gentil, mas precisa, como as pessoas que mais falavam sobre o que iam fazer, eram de forma consistente e previsível as que menos realmente faziam ao longo do tempo. E como as pessoas que simplesmente faziam em silêncio e com foco genuíno eram as que eventualmente tinham algo real, sólido e verificável para mostrar que criava uma atração genuína e duradoura que o anúncio prematuro nunca poderia criar. O silêncio sobre suas conquistas também te protege de uma forma que poucos consideram adequadamente. Ele te protege da inveja, da sabotagem consciente ou inconsciente e das expectativas que outros projetam sobre o que você está fazendo antes que esteja pronto para ser visto e avaliado. Quando você deixa os resultados aparecerem sem anúncio prévio, eles chegam como surpresa positiva em vez de confirmação ou decepção de expectativas que você mesmo criou e gerenciou publicamente. Comente. Eu construo em silêncio e deixo os resultados falarem. Número 4. A lei do silêncio nas negociações. Epicteto ensinava algo que qualquer pessoa que já observou ou participou de uma negociação com alguém verdadeiramente experiente e poderoso reconhece instintivamente como verdadeiro. O silêncio é a ferramenta de negociação mais poderosa que existe. E as pessoas que não sabem usar o silêncio estratégico sempre negociam em desvantagem estrutural, independente de quanto preparo técnico e quanto conhecimento sobre táticas de negociação tenham acumulado. Quando você faz uma proposta em uma negociação importante e a outra pessoa não responde imediatamente, o impulso quase universal é quebrar o silêncio que se cria, explicar mais a proposta, justificar mais os termos.
acrescentar contexto que não foi pedido. Às vezes até melhorar a oferta espontaneamente antes que a pessoa peça qualquer melhoria. Esse impulso de quebrar o silêncio desconfortável da negociação é responsável por uma quantidade enorme de valor perdido, de acordos fechados bem abaixo do que poderiam ter sido fechados com mais paciência, e de posições estratégicas abandonadas antes que fosse realmente necessário abandoná-las. Quem aprende a sentar confortavelmente no silêncio de uma negociação, a deixar a proposta repousar sem ansiosamente preencher o vazio com mais palavras e mais justificativas, descobre que o silêncio frequentemente trabalha de forma ativa e poderosa a seu favor, de formas que nenhuma argumentação adicional conseguiria alcançar. A outra parte, frequentemente desconfortável com o silêncio prolongado e com a incerteza que ele cria, tende a preencher esse vazio com concessões, esclarecimentos e informações que não precisavam ser pedidas e que mudam completamente a dinâmica da negociação. Marco Aurélio era descrito pelos historiadores e pelos contemporâneos que escreveram sobre ele como alguém que raramente falava em excesso em nenhum contexto, incluindo as negociações políticas e diplomáticas que eram constantes e críticas durante todo o seu reinado. E essa contenção deliberada, esse conforto evidente com o silêncio que outros achavam desconcertante, era uma das ferramentas centrais que tornavam suas negociações consistentemente favoráveis e que criavam acordos que duravam porque eram feitos a partir de uma posição de força real e não de ansiedade. A prática é simples e imediatamente aplicável em qualquer negociação. Depois de fazer sua proposta, feche a boca e conte internamente até 30 antes de dizer qualquer coisa adicional. O desconforto que você vai sentir nesse silêncio deliberado é proporcional ao valor que você está aprendendo a preservar com a paciência. Número 5. A lei do silêncio que preserva a energia. Sêneca escreveu algo que parece contraintuitivo na primeira vez que você encontra, mas que se torna evidente quando você observa a vida de pessoas verdadeiramente produtivas e verdadeiramente influentes ao longo do tempo. Muitas palavras, pouca sabedoria. Poucas palavras, muita sabedoria. Ele não estava fazendo um julgamento moral sobre as pessoas que falam muito ou sobre a qualidade do seu caráter. Estava observando uma lei energética real e consequente sobre como a energia mental e criativa funciona quando você entende como ela é consumida. Cada palavra que você produz usa uma quantidade de energia mental que parece negligenciável de forma individual, mas que se acumula de forma significativa ao longo de um dia inteiro. Cada explicação desnecessária de algo que não precisava ser explicado. Cada justificativa para uma decisão que não precisava de justificativa. Cada conversa que não cria valor real para ninguém envolvido, mas que acontece por hábito ou por desconforto com o silêncio. Cada comentário que poderia, muito bem, não ter sido feito sem que nada de importante mudasse. Toda essa energia, gasta em produção verbal desnecessária, é energia que simplesmente não está disponível para criar com profundidade, para pensar com a clareza que os problemas complexos exigem, para agir com a precisão que os resultados importantes requerem, e para perceber o que está disponível ao seu redor, mas que você não consegue ver porque está ocupado produzindo barulho. As pessoas mais produtivas e mais influentes que existem em qualquer área de atividade humana, quase invariavelmente, têm em comum uma economia de palavras que impressiona profundamente quem interage com elas pela primeira vez e que parece intencional porque é. Elas não desperdiçam energia verbal explicando o que não precisa ser explicado, justificando o que não precisa de justificativa ou participando de conversas que não criam nenhum valor real para ninguém envolvido.
E a energia que preservam com essa disciplina verbal consistente vai precisamente para onde faz diferença real e mensurável. Para o pensamento profundo que resolve problemas complexos que outros não conseguem resolver. Para a ação precisa que cria resultados que outros não conseguem criar. Para a percepção aguçada que identifica oportunidades antes que outros as vejam. Para a presença genuína que cria conexões reais nas interações que realmente importam para a vida e para o trabalho. Escreva nos comentários: minha energia é valiosa demais para desperdiçar em palavras desnecessárias. Número 6. A lei do silêncio diante das provocações. Marco Aurélio foi alvo de críticas persistentes, de provocações calculadas e de ataques políticos ao longo de todo o seu longo reinado. Era simplesmente impossível ser o homem mais poderoso do mundo conhecido por quase 20 anos sem criar inimigos que queriam vê-lo desestabilizado, diminuído e respondendo defensivamente às acusações que lançavam. E a forma como ele lidava com essas provocações constantes é uma das lições mais valiosas e mais práticas sobre silêncio estratégico que a história humana registrou de forma detalhada o suficiente para ser estudada e aprendida. Ele não respondia a cada crítica que chegava aos seus ouvidos, não se defendia publicamente de cada acusação que era espalhada por seus inimigos políticos, não entrava em cada disputa que queriam que ele travasse de forma que os beneficiaria e o desgastaria. Ele usava o silêncio como resposta deliberada e calculada nos contextos onde o silêncio era genuinamente mais poderoso do que qualquer palavra que pudesse dizer. E esse era frequentemente o caso. E esse silêncio diante das provocações tinha um efeito que a maioria das pessoas subestima profundamente. Ele transmitia uma segurança interna e uma estabilidade de caráter que nenhuma defesa verbal, por mais eloquente e mais precisa que fosse, poderia criar. Quando você responde a cada provocação que chega até você, você está implicitamente confirmando para todos os presentes que a provocação te afetou de forma suficiente para merecer uma resposta, que tem poder real sobre você, que você sente necessidade de se defender. Quem não precisa se defender genuinamente, não se defende. Quem sabe quem é com uma clareza profunda, não precisa provar para os outros. E essa ausência de necessidade de defesa, comunicada com clareza pelo silêncio escolhido, projeta uma autoridade e uma segurança que a resposta mais eloquente e mais bem construída nunca conseguiria criar. Epicteto dizia que a melhor forma de responder a quem tenta te diminuir com provocações e ataques é crescer de verdade. Não argumentar que você não é pequeno, não defender que as críticas são injustas, crescer de verdade e deixar a realidade responder por você de forma inequívoca ao longo do tempo. Esse crescimento real acontece em silêncio, no trabalho consistente que ninguém vê enquanto acontece, na construção que avança enquanto outros estão ocupados provocando e atacando em vez de construindo. Comente: meu silêncio diante das provocações é meu poder mais visível. Número 7. A lei do silêncio antes das decisões importantes. Sêneca tinha uma prática que ele considerava absolutamente indispensável antes de qualquer decisão que teria consequências duradouras para a sua vida ou para a vida de outros. Criava deliberadamente um período específico de silêncio total antes de decidir, não para procrastinar ou para evitar o desconforto da decisão, para garantir com toda a honestidade que a decisão viesse da clareza genuína e não do estado emocional do momento presente, que quase sempre distorce a avaliação de riscos e de oportunidades de formas que só ficam completamente visíveis depois que o dano irreversível já está feito.
A maioria das piores decisões financeiras, relacionais e profissionais que as pessoas tomam ao longo das suas vidas são tomadas em algum estado de agitação emocional que elas raramente reconhecem como tal no momento da decisão. Com raiva genuína de alguém que as ofendeu de uma forma que parece injusta e que merece resposta imediata. Com euforia de um resultado recente que foi além do esperado e que inflou artificialmente a confiança e a tolerância ao risco. Com ansiedade de uma situação que parecia urgente no momento, mas que teria suportado mais tempo de silêncio e reflexão sem nenhum custo real. Com medo de perder uma oportunidade que parecia única e irreplicável no momento, mas que raramente o era de verdade. Todos esses estados emocionais compartilham uma característica central e consequente. Eles criam urgência artificial que pressiona internamente para a decisão antes que o silêncio necessário para a clareza genuína tenha sido criado e habitado com honestidade. E a decisão tomada nessa urgência artificial quase invariavelmente é pior, mais custosa e mais difícil de reverter do que teria sido com mais silêncio e mais tempo antes de decidir. Marco Aurélio desenvolveu ao longo de décadas de prática uma disciplina que ele descrevia nos seus escritos como pausa deliberada antes de qualquer decisão de consequência real. Antes de decidir, ele criava um espaço de silêncio interno, onde examinava honestamente a sua própria pergunta. Estou tomando essa decisão a partir da clareza genuína ou a partir de um estado emocional que vai passar em algumas horas? Se havia qualquer sinal real de que um estado emocional estava distorcendo a avaliação, ele simplesmente esperava. Não por indecisão ou por falta de coragem de decidir. Por sabedoria estratégica que havia aprendido da experiência real, que uma boa decisão tomada depois vale muito mais do que uma decisão ruim tomada agora, só para encerrar o desconforto da incerteza. Número 8. A lei do silêncio que cria autoridade. Epicteto observava uma lei sobre autoridade e sobre linguagem que seus alunos levavam tempo e experiência real para compreender completamente na sua profundidade. A autoridade real não precisa de volume para se fazer sentir. Não precisa de eloquência performática que impressiona na superfície. Não precisa de muitas palavras que preenchem o espaço. Precisa de precisão. E a precisão que cria autoridade genuína só é possível para quem usa o silêncio suficiente para saber exatamente o que precisa ser dito, por que precisa ser dito agora e de que forma precisa ser dito antes de abrir a boca. Existe uma diferença imediata e perceptível para qualquer observador atento entre quem fala para ser ouvido, porque precisa de atenção e validação, e quem fala porque tem algo preciso e necessário a dizer. Quem fala para ser ouvido usa volume, repetição, ênfase exagerada e quantidade excessiva de palavras na tentativa de criar a autoridade que não existe organicamente e que precisa ser produzida artificialmente. Quem fala porque tem algo preciso a dizer usa a quantidade exata de palavras necessárias, no momento certo, com uma precisão que cria atenção genuína e imediata sem nenhum esforço adicional. Essa segunda forma de falar, que cria autoridade real, é o resultado direto de mais silêncio antes de falar, de mais observação antes de concluir, de mais escuta antes de responder, de mais reflexão honesta antes de agir. O silêncio que antecede a palavra de quem tem autoridade real não é vazio de pensamento ou de conteúdo. É o espaço onde a precisão é forjada com cuidado antes de ser expressa. Marco Aurélio era descrito pelos historiadores da época e pelos contemporâneos que o conheceram como alguém cujas palavras, quando pronunciadas, criavam uma atenção imediata e completa na sala.
Não porque eram ditas com volume dramático ou com ênfase teatral, mas porque vinham de um lugar de silêncio e reflexão genuínos, que todos os presentes conseguiam sentir de forma inequívoca, e que tornava cada palavra mais pesada e mais significativa precisamente pela raridade com que eram ditas e pela precisão com que eram escolhidas. Escreva nos comentários: minhas palavras têm peso porque são poucas e precisas. Número 9. A lei do silêncio interno que transforma o externo. Aqui está a dimensão mais profunda do silêncio estoico, que vai muito além de falar menos ou de ouvir mais nas interações com outras pessoas. O silêncio que os estoicos cultivavam de forma mais consistente e mais cuidadosa não era primariamente externo e relacional. Era interno e individual. Era o silêncio do barulho mental constante que a maioria das pessoas carrega dentro de si ao longo de todos os momentos acordados, sem perceber o peso enorme que esse barulho representa e o quanto ele drena da capacidade de perceber, de criar e de atrair. Sêneca descrevia esse barulho interno com uma precisão e uma honestidade que ressoa 2000 anos depois com uma clareza perturbadora. Pensamentos repetitivos sobre o passado que não pode ser mudado por nenhuma quantidade de ruminação. Preocupações ansiosas sobre o futuro que ainda não existe e que pode nunca vir a existir da forma temida. Julgamentos constantes sobre os outros que consomem energia e atenção sem criar nenhum valor real. Narrativas sobre si mesmo que foram construídas em algum momento do passado e que continuam sendo repetidas automaticamente como verdades absolutas, mesmo quando já não correspondem à realidade atual. Todo esse barulho interno ocupa espaço mental de alta qualidade que poderia estar disponível para a clareza de pensamento, para a criatividade genuína, para a percepção afiada e para a ação precisa que cria resultados reais e duradouros. O silêncio interno que os estoicos praticavam não era a ausência forçada de pensamento que é impossível e contraproducente tentar criar. Era a capacidade cultivada de observar os próprios pensamentos como um observador calmo e curioso, em vez de ser completamente sequestrado e arrastado por eles como se fossem a realidade em vez de apenas pensamentos, de notar quando a mente estava gerando barulho desnecessário e de criar espaço em vez de alimentar esse barulho com mais atenção, mais energia e mais identificação. Marco Aurélio praticava esse silêncio interno através da escrita diária no seu diário pessoal, que era completamente privado e nunca destinado a outros olhos. O ato de escrever os pensamentos os externalizava de uma forma específica e poderosa, os tornava observáveis de fora como objetos de análise, em vez de sentidos de dentro como realidade inevitável. E nessa observação distanciada, muito do barulho que parecia urgente e absolutamente importante dentro da mente se revelava como o que sempre havia sido: ruído sem substância real que não precisava de resposta ou de ação imediata. Quando você desenvolve o silêncio interno com consistência, você muda fundamentalmente o que projeta para o mundo ao seu redor de formas que são percebidas antes de serem compreendidas. As pessoas percebem e sentem a diferença entre quem está cheio de barulho interno e quem está genuinamente em paz interior, e respondem a essa diferença de formas que criam exatamente o tipo de atração que o barulho interno sistematicamente impede de acontecer. Número 10. A lei do silêncio que faz o mundo vir até você. Esta é a lei final e a síntese de todas as 9 anteriores. E é a que mais vai surpreender e possivelmente perturbar quem ainda associa silêncio com passividade, com rendição ou com falta de ambição e de iniciativa.
Epicteto disse algo que resume toda a filosofia estoica do silêncio como ferramenta de atração e de poder, com uma brevidade que é ela mesma um exemplo do que descreve. Aprenda a estar em silêncio. Deixe sua mente quieta, ouvir e absorver. Isso não é instrução para se isolar do mundo ou para abandonar a ambição de criar algo significativo. É a descrição precisa do estado interno, a partir do qual toda a atração real e duradoura se torna possível de uma forma que o barulho nunca consegue alcançar. Quando você para de fazer barulho para ser notado, as pessoas que genuinamente precisam notar você o notam de verdade e por razões reais. Quando você para de perseguir oportunidades com a energia desesperada que repele o que busca, as oportunidades certas conseguem chegar até você porque você parou de assustar o que se aproxima. Quando você para de preencher cada silêncio com palavras e cada espaço com ação ansiosa, o que é genuinamente seu encontra o caminho até você com uma naturalidade que parece inexplicável para quem observa de fora, mas que é completamente compreensível para quem entende o que o silêncio cria internamente. O paradoxo central do silêncio como lei de atração é esse. Quanto mais você para de tentar atrair através do barulho, da performance e do esforço ansioso, mais você atrai através da qualidade real e autêntica do que você é, quando não está fazendo barulho para compensar o que você sente que está faltando. E quem você é genuinamente no silêncio é sempre mais real, mais autêntico e mais genuinamente magnético do que qualquer versão de você que o barulho ansioso consegue apresentar para o mundo. Sêneca descreveu o resultado final e completo dessa prática com uma elegância e uma profundidade que poucas frases filosóficas alcançam em qualquer tradição ou época. O homem que aprendeu a estar consigo mesmo em silêncio nunca estará verdadeiramente sozinho e nunca precisará buscar desesperadamente o que o mundo reserva para ele. Ele estava descrevendo o estado alcançado por uma pessoa que desenvolveu tal clareza interna genuína através do silêncio consistente que o que é genuinamente seu simplesmente chega, sem perseguição ansiosa, sem barulho desnecessário, com a naturalidade inevitável de água descendo um rio que encontrou seu caminho. Marco Aurélio passou décadas cultivando esse silêncio profundo em meio ao ruído mais intenso e mais constante que qualquer ser humano pode imaginar ter que habitar. O barulho de governar o maior e mais complexo império do mundo. O barulho de guerras que nunca terminavam completamente. O barulho de crises políticas que ameaçavam a estabilidade do que havia sido construído por gerações. O barulho de decisões que afetavam a vida de milhões de pessoas de formas que não podiam ser completamente previstas. E mesmo assim, ou talvez precisamente por causa de tudo isso, mantinha um silêncio interno que todos os que estavam próximos podiam sentir de forma inequívoca e que atraía para perto dele as pessoas mais sábias, os conselhos mais valiosos e as oportunidades mais significativas que seu reinado produziu ao longo de quase 2 décadas. O silêncio não é ausência de poder. É a forma mais pura, mais autêntica e mais sustentável de poder que existe. E quando você o desenvolve com a consistência e a honestidade que os estoicos praticavam, descobre que o mundo, que parecia ignorar você quando você fazia todo o barulho que conseguia fazer, simplesmente começa a vir até você quando você finalmente para. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto entendiam algo sobre silêncio que vai muito além do conselho de falar menos e ouvir mais. Entendiam que o silêncio é uma forma ativa e poderosa de inteligência, de poder e de atração que opera em múltiplos níveis simultaneamente e de formas que se reforçam mutuamente ao longo do tempo, que revela o que o barulho esconde, que ouve além das palavras, que preserva as conquistas até que estejam prontas para ser vistas, que tem poder nas negociações que as palavras nunca terão,
que preserva a energia para o que realmente importa, que responde às provocações com mais força e mais clareza do que qualquer defesa verbal, que clarifica as decisões antes de tomá-las, que cria a autoridade real onde a eloquência performática nunca chegaria, que transforma o barulho interno em clareza disponível e que, em sua forma mais completa e mais praticada, faz o mundo vir até você, em vez de você precisar perseguir o mundo com esforço ansioso e desesperado. Essas 10 leis do silêncio não são sobre se calar e esperar passivamente que as coisas boas caiam do céu. São sobre criar o estado interno de clareza, de presença genuína e de poder real que naturalmente atrai o que é genuinamente seu. São sobre entender que o barulho que você faz para ser notado é frequentemente exatamente o que impede que as coisas e as pessoas certas te notem de verdade. Quando você integra essas 10 leis com a consistência e a honestidade que os estoicos praticavam ao longo de décadas, algo muda de forma gradual, mas inevitável, na forma como o mundo ao seu redor responde a você. As pessoas certas começam a chegar sem que você precise persegui-las. As oportunidades certas começam a aparecer sem que você precise criar barulho para anunciá-las antes de existirem. E tudo isso chega não porque você fez mais barulho estratégico para atrair, mas porque você criou o silêncio que permite que o que é genuinamente seu te encontre. No seu silêncio está o seu poder. E tudo que é genuinamente seu já está a caminho. Curte esse vídeo se chegou até aqui. Compartilha com alguém que fala demais e recebe de menos. Para selar essa sabedoria, escreve nos comentários: no meu silêncio está o meu poder. Tudo que é meu vem até mim. E se inscreve no canal para mais sabedoria que transforma cada área da sua vida. Até o próximo. Permaneça estoico, permaneça em silêncio e permaneça magnético.